Olá pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais um episódio de Tradução ou Traição. Nós vamos então hoje falar sobre Provérbios, capítulo 19, versículo 6. O título é uma brincadeira com o provérbio italiano traduttore traditore, tradutor traidor, porque nós vamos avaliar justamente as traduções da Bíblia. Muito bem. Vamos muito rapidamente falar dos critérios que a gente utiliza aqui. Então, eu considero uma tradução excelente quando ela traz a ideia mais próxima do sentido original do texto, quanto é possível. Considero boa quando ela traz a hipótese ou a ideia mais provável daquele versículo, mas não é a única. Ela já dá uma restringida nas possibilidades interpretativas. Regular quando tecnicamente aquela tradução é possível, mas ela já está induzindo, ela já não é a tradução mais provável. E ruim, quando ela força a barra, quando traz um entendimento que não reflete o texto original. Eu não considero nota de rodapé explicativa, tem muita tradução que melhora se você olhar a nota de rodapé, mas eu considero só o texto principal aqui, ok? Dito isso, vamos dar uma olhada então no texto original, de Provérbios 19, 6. Deixando claro, quando eu falo original, eu não estou falando do original da Bíblia hebraica. Tá? Tem gente que não entende quando eu falo isso. Na verdade, eu estou falando do original para essas traduções. Quer dizer, de que texto essas traduções partem. E essas traduções partem do texto massorético, então vamos olhar o texto massorético. Muito bem. Então nós temos aqui em Provérbios 19, 6 o seguinte. Nós temos Yahalu, que literalmente pode ser pedir, pedem, na verdade, ou amolecem, tá? Por quê? Porque Yehalu, vem dessa raiz, Heth, Lamed, He, que significa enfraquecer, tá? Então, ela pode ter o sentido de você estar em situação desfavorável, então você está pedindo algo, ou pode ser que você está suavizando, amolecendo alguma coisa, tá? O hebraico bíblico, como ele é uma língua muito simples, vamos dizer, então ele tem uma ambiguidade muito maior do que, por exemplo, as línguas atuais. Tem menos palavras, então as palavras têm mais amplitude de significado. Aí nós temos a expressão pene, que é a face, a frente, pode ser também a presença de alguém ou perante alguém. E aí nós vamos ter no hebraico bíblico nadiv, ou no hebraico moderno nadiv, que significa uma pessoa que impele, ou uma pessoa que que doa, que dá, que oferece, tá? Pene, eu acabei não falando, pene vem de penun re, que significa voltar-se, para uma direção, então pode significar estar na presença de alguém, ou pode significar a face de alguém, normalmente face, no hebraico bíblico panim, ou está na frente da pessoa, E nadiv vem de nun, daleth, Beth, que significa incitar ou oferecer. Então, ou pode ser uma pessoa generosa, alguém que dá, que doa dádivas, ou alguém que incita os outros. Então, pode ser um líder, o líder de um grupo, um nobre, um governante, uma pessoa de importância. Ok? Então, como vocês podem ver, a gente tem várias possibilidades interpretativas aí. As traduções, elas costumam variar entre generoso ou nobre. Então, não tenho como definir, esse é um típico exemplo em que não existe uma palavra no hebraico que possa, no português, que possa ao mesmo tempo significar uma pessoa nobre, ou talvez uma pessoa generosa. Então, assim, as traduções, elas não têm para onde correr, elas vão ter que escolher entre generoso ou nobre, tá? Muito bem. E a face, algumas traduções elas vão trazer o buscar a face, que é basicamente o que nós temos aqui, o buscar a face ou o amolecer a face, como bajular ou buscar o favor de alguém, tá? Que são traduções plenamente possíveis aí do texto, tá? Se alguém for me perguntar, na minha opinião, é melhor a gente ter o generoso ou o nobre, como leitura? Bom, considerando que nós temos um paralelismo sinônimo aí, que é
a primeira parte é sinônima, mais ou menos, em termos de ideia, da segunda parte, né? Assim, as ideias são muito parecidas, eu prefiro a tradução generoso. Dá para dizer que ela é a certa? Não, não dá. Então eu estou considerando ambas como possíveis, tá? Qual é a melhor tradução, na minha opinião? É da Almeida Revista e Corrigida, neste caso, tá? Não é de um modo geral. Vocês que acompanham essa série de vídeos sabem que cada versículo você vai ter uma tradução que é melhor do que a outra. Por isso a importância, né, de você ter, caso você não seja proficiente no hebraico, você ter várias traduções, saber manusear um bom dicionário, né, para poder chegar ao melhor entendimento. Bom, então o que, que nós temos aqui? Né, nós temos: muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presente. Essa tradução está excelente. Por quê? Ela é a tradução mais literal possível dentro da escolha que ela fez, que foi de traduzir, né, Nadiv como príncipe. Tá? Mas por quê? Porque ela traz a face de uma forma literal. Você tem duas traduções que trazem a face, a palavra face. Eu gosto disso. Tem gente que vai discordar de mim, né, e vai achar que não é bom trazer a palavra face, é bom ser mais interpretativo, né? Mas eu gosto porque as pessoas vão se perguntar, mas o que é suplicar a face? Né? Suplicar a face é pedir, né? É ficar pedindo, ou ficar lá, né, em cima da pessoa, bajulando, né? Eu entendo mais como pedir, mas talvez alguém possa entender como bajular, né? O fato de você ter as três expressões que são as expressões que dão diferença de tradução que a gente está avaliando aqui, ter as três presentes no texto, eu acredito que isso torna essa tradução excelente. Vamos olhar uma outra tradução excelente também, né, que nesse caso aqui, para este versículo em particular, né, que é a tradução do Novo Mundo de 1986, que ela diz assim: muitos são os que abrandam a face de um nobre, e todo mundo é companheiro do homem que distribui dádivas. Tá? Ela também está bem literal por trazer os três elementos, né? O abrandar, o amolecer, o suavizar, né? Que pode ser pedir, mas aqueles foram por outra via, a face, né? E o nadiv, como eu disse, né? Que eles trazem como nobre ao invés de pessoa generosa. Eu não vi nenhuma tradução que trouxesse os três elementos e trouxesse pessoa generosa. Se tivesse, seria a minha predileta, mas não tem no português que eu tenha visto, né? Entre as que eu avaliei. Tá? E aqui o abrandar a face, talvez você pode entender como aplacar a ira, né? Você tem essa possibilidade, isso é possível, é o mais provável, na minha opinião? Não, mas é possível. Você pode ter o bajular também, né? Então, eu acredito que aqui você dá margem a vários entendimentos possíveis, né? Novamente, vai ter gente que não vai gostar, vai preferir uma tradução que vai ser mais fácil de entender a leitura, né? Mas ao mesmo tempo não tem lanche grátis, né? Se ela for mais fácil de entender, ela também já vai induzir uma ideia e vai prejudicar né, outros entendimentos. Bom, vamos ver agora algumas traduções que eu considero que estão boas, né, que são boas traduções. A maioria vai cair nisso, né, assim. Você tem a Bíblia Hebraica da Sefer, né, que na verdade, aqui nesse caso, né, é a minha predileta, embora ela esteja como boa, né, assim, pelo fato, porque assim, uma coisa é minha opinião pessoal, outra coisa são os critérios técnicos que eu estou usando aqui, né, mas assim, eu gosto muito dessa tradução em particular, né, alguém fala, Felipe, é porque você é judeu. Não, no geral eu não gosto muito da Bíblia Hebraica da Sefer, né, mas aqui eu gosto, tá? Então, ao homem generoso, né, então eles entendem Nadiv, né, como homem generoso, muitos pedem favores, então eles entendem, né, Yehalu, né, como pedir, né, e aí eles vão entender o pedir favores, buscar a face como pedir favores, né. É uma hipótese muito boa, é provavelmente a leitura mais correta desse versículo, considerando o paralelismo sinônimo com a segunda parte do versículo, né? Mas ela elimina outras possibilidades. Então você não consegue olhar isso aqui e ver como bajulação, como aplacar a ira, né? Então você corta totalmente outras possibilidades, né? E por isso eu não posso considerar uma tradução excelente. Embora, né, se eu fosse escolher como leitor, talvez essa seria a que eu mais gostasse. Vamos seguir. Bíblia de Jerusalém.
A Bíblia de Jerusalém ela vai trazer muitos bajulam o homem generoso e todos são amigos de quem dá presente. Então a Bíblia de Jerusalém, o que ela vai fazer? Ela também vai entender o amolecer ou suavizar a face como, aí ele entende como suavizar e não como buscar, como bajular, e traz o homem generoso, Noaviv como homem generoso. Então é plausível de novo, mas mais uma vez o mesmo problema da Bíblia hebraica, que é, você já está indo para uma linha e exclui outras possibilidades. Tá? E aí você tem várias Bíblias que são semelhantes a essas, que a Bíblia hebraica não tinha, não tinha. A Bíblia de Jerusalém tem várias semelhantes. Tá? Quando eu falo semelhante, pode não estar idêntico, mas está, por exemplo, alguns trazem adular ao invés de bajular, mas é essencialmente a mesma linha, de pensamento. A Difusora Bíblica de Portugal, a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, a Bíblia Ave Maria e a Nova Bíblia Viva. Todas elas vão mais ou menos aí nessa direção. Muito bem. Aí nós temos a Tradução Ecumênica Brasileira. Tá? A Tradução Ecumênica Brasileira, a TEB, que também é uma... A Bíblia de Jerusalém e a TEB são duas traduções acadêmicas, de nível acadêmico. São traduções que eu considero que estão num patamar assim, bem legal. Ela vai trazer numerosos os que bajulam um notável, e todo mundo é amigo de quem dá presente. Aqui, ela é semelhante à Bíblia de Jerusalém, no sentido de trazer o bajular, como o suavizar, amolecer a face, como bajular. E ela traz o Noaviv como uma pessoa de destaque, um nobre, um líder, um governante, tem todas essas ideias aí. E aí você vai ter várias traduções que vão também nessa linha interpretativa. Nós temos a nova versão na linguagem de hoje, a tradução da CNBB, a Bíblia para Todos e a tradução... Epa, e aí ficou estranho, né? Deixa eu tirar isso aqui. Ficou repetido. Vamos voltar aqui. Pronto. Então, a nova versão na linguagem de hoje, a tradução da CNBB e a Bíblia para Todos. Também vão na mesma linha da tradução ecumênica brasileira. Muito bem, vamos seguir. Almeida século XXI. Aqui já sai do bajular e já estamos indo para as traduções que trazem o procurar o favor, que aí seria o buscar a face. Eles não entendem como amolecer a face, mas sim buscar a face. Buscar a face teria uma ideia de pedir favor mesmo. Tá? Então, aqui nós vamos ter o buscar a face do nobre, o pedir um favor de um nobre, e aqui então ela vai ser semelhante à Bíblia hebraica, no buscar o favor, mas ela vai trazer Noaviv como uma pessoa de destaque, um líder, um governante, um nobre, enfim. Tá? É uma boa tradução também. Eu diria que talvez essa é a Almeida século XX, essa e a Bíblia hebraica sejam as minhas prediletas. Eu ainda gosto mais da Bíblia hebraica que traz generoso, pessoa generosa, que eu entendo que cabe melhor nesse contexto, mas, volto a dizer, eu não tenho como afirmar, é isso porque, Muito bem. Que outras traduções também trazem algo semelhante aqui? A tradução do Novo Mundo de 2015, que é bem diferente da de 86, e a nova assim como a nova Bíblia Viva é bem diferente da Bíblia Viva. E a nova versão transformadora. Tá? Muito bem, vamos seguir. Agora vamos chegar já numa tradução que eu considero regular. Tá? Por quê? Tradução brasileira é uma das minhas prediletas, muito boa, na minha opinião, mas aqui ela dá uma escorregada e talvez seja um caso interessante de tradução que envelheceu, um pouco, no sentido de que o português ele é uma língua viva. O latim é chamado língua morta porque não há mais mudança. Como você não tem nenhum povo que fala latim como língua corrente, então ficou estático ali. O latim, aquilo ali não vai mudar. O português ele está em evolução, ele muda. Se você pensar a palavra rede hoje, não significa o que significava 40 anos atrás. Então, as palavras elas evoluem. Pode ser o caso aqui, tá? Não tenho certeza, mas pode ser o caso aqui. O que acontece? A tradução brasileira vai trazer assim: muitos procurarão o favor, até aí está ok, o buscar a face como procurar um favor está ok. Do homem liberal, ao invés de trazer generoso, ele traz homem liberal. E aí você tem um problema, na minha opinião. Por quê? Porque você pode induzir uma pessoa a ler liberal
como o oposto de conservador, né? E ainda mais hoje em dia, essa palavra ela acaba tendo uma conotação ou social, ou econômica, ou política, que não se aplica aqui. Tá? E veja, eu não estou aqui defendendo ser liberal ou ser conservador, não é essa a questão. Né? Eu não estou aqui me posicionando politicamente, por favor, não é esse o ponto. Tá? Mas sim o fato de que a ideia aqui de liberal é liberal no sentido de generoso. Tá? E aí você pode induzir a pessoa a ler errado. Então, no meu entendimento, né, generoso, dadivoso, caberia muito melhor do que liberal aqui, por isso eu considerei regular. Né? Talvez na época que a tradução brasileira foi feita, não tinha muito isso. Se falasse uma pessoa liberal, as pessoas entenderiam como uma pessoa generosa. Mas hoje em dia, né, pode induzir uma coisa que não tem nada a ver com o contexto do versículo aqui. Né? Então, por isso eu considero uma tradução regular. Vamos continuar. Agora vamos para as traduções ruins, né? King James atualizada, né? Algumas pessoas me procuram e falam: Felipe, a King James atualizada é muito boa. Eu não considero, para falar a verdade para vocês, não é uma tradução que eu considero uma tradução muito boa, né? Às vezes está melhorzinha, às vezes pior, mas no geral não gosto muito. Mas qual é o problema dela? Ela traz assim: são muitos os que têm prazer em adular os governantes, tá? Então, assim, se você olhar vamos olhar o hebraico aqui, vamos voltar para o hebraico. Então, nós vamos ter aqui o quê? Né? Rabim, né? Que é muitos, de fato, né? Aí você vai ter Yehalu, né? Que seria, se for no sentido de bajular, né? Seria amolecem, né? Aí você vai ter, na verdade aqui não é nem, não, é pene ou é fene, não sei, não dá para ver se tem um pontinho aqui. Bom, mas poderia ser, não, acho que é pene mesmo. Bom, mas vamos lá. Nós vamos ter Yahalu pene nodiv, né? Pene nodiv. Então muitos, Rabim, né? Yahalu, muitos amolecem. Pene nodiv, a face do nobre ou do generoso, tá? Então você não tem o que aqui? O que ele está acrescentando? Tem prazer em, né? Não existe, né, o tem prazer, tá? Não aparece no original. Não está falando que as pessoas que bajulam ou adulam os governantes, elas têm prazer em fazer isso. Tá? E você pode perfeitamente ter um caso de uma pessoa que bajula, que puxa o saco, né, de um governante, de uma pessoa importante, e não gosta. Puxa porque acha importante, porque quer, porque acha que vai se dar bem, mas não gosta efetivamente de fazer isso. Tá? Então essa ideia de ter prazer, ela foi inserida no texto bíblico. Tá? E aí eu, como exegeta, obviamente, né, considero muito grave quando uma tradução ela insere ideias no texto, e por isso a King James atualizada, neste versículo, é uma tradução muito ruim. Outra que está ruim é a tradução da Bíblia Viva, não é a nova Bíblia Viva, são traduções diferentes. A Bíblia Viva, por quê? Olha que interessante. O homem generoso está sempre cercado por gente querendo agradar, para depois pedir favores. Né? Olha que interessante, né? Ela traz aqui, ela junta as duas partes do versículo numa única ideia. Né? Embora indique um paralelismo sinônimo, essas duas partes não são idênticas. São duas frases, ela juntou como se fosse uma coisa só, uma maçaroca. Ela fez uma maçaroca de ideias, né? E não dá para dizer, são duas frases, não é uma frase, né? Então ficou uma tradução realmente bem porca aqui, tá? Por causa disso, muito provavelmente, a nova Bíblia Viva já está bem melhor, né? Você percebe isso, tá? E por fim, né, a piorzinha delas, né, na minha opinião, a Almeida Corrigida Fiel, que aqui está mais para infiel do que fiel. Por quê? Ela diz assim: muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe. Né? Quando você fala isso, você inverteu o sentido do versículo. Né? Porque no versículo, se você entender o Yahalu, né, como o buscar, né, e Pene Nodiv como os favores, né, a face do príncipe ou do líder, né, do nobre, como buscar a face, como o pedir um favor,
isso é ativo, a pessoa está ativamente indo lá pedir o favor. Aqui está falando de uma forma passiva, percebe? As pessoas se deixam acomodar pelos favores, quer dizer, a pessoa está lá no canto dela e vai lá o príncipe, né, oferecer favor, e a pessoa, me acostumei com isso, né, é totalmente o contrário do que diz o versículo, né? E como está totalmente o contrário do que diz o versículo, eu considero essa a pior tradução, né, de Provérbios 19, 6, ok? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem, né, dos nossos materiais, que procuram trazer realmente, né, o texto bíblico entendido de uma forma mais pura, não dogmática, né, não voltada para agradar denominações religiosas, mas sim focando na mensagem. Então não deixe de nos ajudar. Nós não temos nenhum outro tipo de recurso para fazer esses vídeos que não seja a ajuda de vocês. Então você pode fazer um pix para universomonoteísta@gmail.com, é a forma mais fácil, ou, né, pode utilizar uma das contas indicadas no vídeo, Itaú, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, conforme a sua preferência. Mas não deixe de ajudar para que a gente possa continuar fazendo cada vez mais vídeos. Os vídeos estão ameaçados de não continuar por falta de recursos. Né? Nós temos, infelizmente, no Brasil, pouca gente que valoriza um conteúdo mais acadêmico, né? Mais de ensino. As pessoas preferem muito o oba-oba. Né? Então, se você considera isso importante, não deixe de contribuir, de nos ajudar. Ok? Muito obrigado e até o próximo episódio de Tradução ou Traição.